Hoje nós vamos refletir sobre esse tema que é tão presente em nossas vidas. Nós vamos refletir sobre o sofrimento. Nós vamos refletir sobre três temas, na verdade: o sofrimento, a perseverança e a graça do Redentor. Eu sempre fiquei muito impactado com o livro de Jó. Eu já fiz essa referência a vocês várias vezes. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre Jó, eu faço menção a esse fato. Talvez por ser um relato tão experiencial, né? Quem nunca experimentou o sofrimento? Quem passou por essa vida ou quem passa por essa vida e não experimenta o sofrimento? O sofrimento é algo muito presente na nossa realidade. Nós sofremos todos os dias, de diversas formas, nas mais variadas circunstâncias, nós experimentamos o sofrimento. Algumas vezes mais intensas, algumas vezes nem tanto, mas a verdade é que o sofrimento é algo que move os nossos corações, toca profundamente as nossas emoções, modifica as nossas experiências. O sofrimento, ele mexe conosco de todas as formas, nos vira do avesso, nos faz parecer o que na verdade nós não somos, né? Em nossa integralidade nós não somos, mas o sofrimento nos faz ser coisas estranhas algumas vezes, né? Falar palavras dolorosas algumas vezes, das quais muitas vezes nós nos arrependemos, né? Então eu quero refletir com vocês sobre alguns pontos que eu separei aqui na vida de Jó. Nós já refletimos, não muito, mas nós já gastamos um bom tempo falando sobre Jó em temas panorâmicos de todo o livro de Jó. Nós vimos o sofrimento de diversos aspectos e hoje nós vamos ver outros aspectos do sofrimento e de como passar pelo sofrimento, e nós vamos aprender com isso. Eu quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, para a realidade do relato de Jó. Tudo que nós temos acesso da história, da vida de Jó, da sua família, dos seus amigos, em todo o livro, os 42 capítulos, 1070 versículos. Se nós quisermos saber algo sobre Jó, a sua família, os seus amigos, nós só temos esses relatos aqui. 42 capítulos, 1070 versículos. Desses 1070 versículos, nós só encontramos 14 versículos que falam sobre Jó sem sofrimento. Só 14 versículos. Todos os demais versículos relatam Jó com sofrimento, com angústia, com desespero, com dor. E nós só vemos esses versículos sendo relatados sobre Jó sem sofrimento no início do livro e no final do livro. São os 5 primeiros versículos e os 8 versículos finais. Somente esses nós vemos o relato sobre a vida de Jó. Todos os demais versículos falam de Jó com sofrimento, com angústia, com desespero, com intensa e profunda dor. Quando ele não fala de Jó com sofrimento, com desespero, ele fala de Jó humilhado, envergonhado diante da revelação de Deus, que Deus faz sobre si mesmo. Ou seja, meus irmãos, embora Tiago chame a nossa atenção para a paciência de Jó, e aí nós vamos refletir um pouquinho sobre essa paciência, embora Tiago chame a nossa atenção para a paciência de Jó, lá em Tiago capítulo 5, versículo 11, quando nós pensamos em Jó, é o sofrimento que vem à nossa mente. Não vem à nossa mente paciência de cara. O que vem à nossa mente é o sofrimento. E algumas vezes nós vemos Jó como alguém grosseiro, como alguém talvez até arrogante, e algumas vezes até como imprudente nós pensamos sobre Jó. Mas o que nós aprendemos com Jó e com alguns personagens
principais da história, do drama de Jó. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns personagens. Então eu destaquei aqui 3 personagens para nós refletirmos. Tanto sobre aquilo que eles passam, como eles passam e o que nós aprendemos com a forma que eles experimentam o sofrimento. Eu destaquei a esposa de Jó, os amigos de Jó e o próprio Jó. Claro que Jó nós veremos de forma bem resumida, nós poderíamos passar horas e horas falando sobre Jó. Mas a esposa de Jó. A esposa de Jó, ela é mencionada apenas 3 vezes em todo o livro. Capítulo 2, no capítulo 19 e no capítulo 31. Todas as vezes que a esposa de Jó é mencionada, é sempre de forma negativa. Não há uma vez sequer que a esposa de Jó é referida em todo o livro, portanto em toda a Bíblia, todas as Sagradas Escrituras, já que nem outro livro faz referência a ela, não há um momento sequer que ela é mencionada de forma positiva. E olha que uma vez ela é mencionada pelo narrador, né, o narrador do livro, que é o personagem onisciente, ele vê tudo, e ela é mencionada outras 2 vezes pelo próprio Jó, e nenhuma vez ela é mencionada de forma positiva. No capítulo 19 e capítulo 31, ela é mencionada pelo próprio Jó de um aspecto, de uma forma extremamente negativa, com repulsa. E no capítulo 2, ela é mencionada por Jó pelo narrador, que é aquele que conta a história, é como se ele tivesse a visão de Deus, né? A visão dele é onisciente, ele tudo vê, ele tudo sabe, e a forma como o narrador mostra a esposa de Jó também é de uma forma extremamente negativa. Mas, meus irmãos, não é possível nós acreditarmos, pensando sobre a esposa de Jó, que ela nunca foi instruída sobre as coisas do Senhor. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 5 como Jó era cuidadoso. Então, quando os filhos de Jó passavam por aquele período de celebração dos seus aniversários, né? Os 7 filhos e as 3 filhas, quando eles passavam por esse período de celebração, quando findava, Jó oferecia sacrifício por cada filho, não porque Jó viu que eles pecaram, mas porque Jó achou que eles poderiam ter pecado contra o Senhor. Um sacrifício seria suficiente. Jó não faz isso. Jó oferece um sacrifício por cada filho, ao invés de oferecer um sacrifício por todos. Então ele era muito cuidadoso. Ele era um dos sábios, com quem muitos pediam conselhos. Então Jó era uma pessoa muito temente e cuidadosa. Então não pode vir à nossa mente que Jó ele não doutrinou a sua esposa. Que a esposa de Jó não participava com ele das coisas do Senhor. Não dá para ter esse tipo de entendimento. De alguma forma, meus irmãos, a dor, as perdas, o sofrimento agarraram essa mulher de tal jeito que a sua fé, ou pelo menos o conhecimento que ela tinha acerca do Senhor, não serviu para nada. Nada. Não serviu para dar suporte a ela para testemunho. Não serviu. Quando nós lemos em Jó capítulo 2, abra a sua Bíblia aí, Jó capítulo 2, a partir do versículo 9. Esses versículos mostram que aquilo sobre o qual, e isso é importante, aquilo sobre o qual Satanás estava acusando Jó diante de Deus, é ela que se mostra culpada. Olha o que a dor causou nela. Olha o que a dor fez com que a fé dela se portasse de uma forma extremamente negativa. Ou revelando aquilo que já estava no seu coração, ou usando de agressividade para blasfemar contra o Senhor. O versículo 9 e 10 dizem assim: diante
das provações de Jó. E aqui tem um contraste muito interessante, meus irmãos, porque a conduta da esposa de Jó tem um contraste imediato com a conduta dos amigos de Jó. Eles se calam, eles sofrem com Jó nesse primeiro momento. A esposa de Jó não. Simplesmente ela blasfema, ela repudia o Senhor. Versículo 9 diz: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, ó a teologia retributiva. Se o Senhor tirou, é o que ela está dizendo, que é do que Satanás acusava Jó, mas ela que se mostra culpada. Se o Senhor te tirou tudo, propriedades, bens e filhos, e até a saúde, por que ainda te conservas íntegro? Aí ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. Essa palavra amaldiçoa é discutida, pode ser bendize a Deus e morre. Mas esse não é o ponto. Não é importante nós entendermos se a palavra é amaldiçoa ou abençoa. O fato que ela está dizendo é o seguinte: despede-te de Deus e vai embora. E esquece-o. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha o que Jó já está mostrando diante do tribunal do Senhor, cujo advogado de acusação é Satanás. Ele está mostrando que a fé que ele tem não é sustentada por aquilo que ele possui ou pela saúde que ele desfruta. Não recebemos o bem, também não poderemos receber o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, eu vou chamar a atenção de vocês para esse fato do pecado de Jó. Sublinha essa última sentença e marca ela, porque daqui a pouco você vai voltar para ela. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é o narrador. O narrador é o inspirado pelo Espírito Santo. O narrador é o onisciente. O narrador é aquele que tem a mente de Deus, tem a mente do Espírito e tudo sabe da história. É muito importante capturar essa sentença, esse diagnóstico do narrador, portanto, o diagnóstico do Espírito Santo, o diagnóstico de Deus. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui para nós não parecermos tão frios, né? Nós devemos analisar o sofrimento, as perdas, as dores, de uma forma muito sensível, meus irmãos. Isso é fato. Nós não devemos ser frios ao analisar palavras, comportamentos de pessoas que estão passando pela dor, que estão passando pela perda, que estão sendo angustiadas, que estão sendo açoitadas de inúmeras formas. E aí eu quero chamar a atenção para os irmãos de algo que eu já fiz referência aqui. O sofrimento é particular. Não importa se você perdeu um filho e então dirige as suas palavras para alguém que acabou de perder um filho. O sofrimento dessa pessoa é muito particularizado. Nós não sabemos do seu estado espiritual, nós não sabemos do seu estado emocional, nós não sabemos o que significa esse filho ou qualquer outra coisa que essa pessoa perdeu. Então, nós não devemos analisar com frieza. Nós sabemos que, e refletimos sobre isso, de que o sofrimento, ele não oferece razões para ser. Ele não oferece. O sofrimento simplesmente acontece. O sofrimento não vem com um manual de explicação. O sofrimento não nos avisa das suas causas, dos seus propósitos. O sofrimento não faz isso. O sofrimento, ele insulta a nossa fé. O sofrimento agride todas as nossas estruturas basilares de crença, de esperança, de firmeza, de perseverança. Todas. O sofrimento, ele tende a nos derribar, nos destruir, ele açoita a nossa fé e tende a fazer demolir a nossa fé. É isso que o sofrimento faz.
Portanto, nós não devemos analisar com frieza, e esse não é o ponto para analisar o sofrimento e a postura da mulher de Jó. Mas eu quero fazer duas perguntas, desconsiderando a realidade da frieza, mas eu quero fazer duas perguntas para a gente refletir. E são perguntas realmente que eu faço a mim mesmo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de refletir sobre Jó, eu faço essas reflexões extremamente pessoais e eu coloco para os irmãos. Primeira pergunta é a seguinte: o que justifica repudiar a Deus? Qual a justificativa que nós podemos oferecer em nossa defesa quando nós repudiamos a Deus para que nós não sejamos culpados por isso? Outra pergunta para nós pensarmos: como nós podemos tentar repelir o único que pode nos ajudar no momento da dor e do sofrimento? Olha como o sofrimento ele não tem razão e ele insulta a nossa fé, porque ele tende a nos fazer repelir justamente aquele que pode oferecer conforto, alívio e esperança para nós. O único que pode fazer isso. Bom, a pergunta é você que vai dar a si mesmo. Eu não vou dar a resposta. A pergunta, ela é uma pergunta cuja resposta vem das suas próprias reflexões diante das suas próprias dores. Mas, se você quer uma resposta muito simples, é nenhuma. Nenhuma justificativa pode ser dada. E somente sucumbindo aos propósitos sombrios da dor e do sofrimento, ou seja, desse mundo caído, portanto, do pecado, nós podemos nos afastar daquele único que pode nos dar esperança, ajuda e consolo no sofrimento. Quantas vezes, meus irmãos, talvez nós nos portamos como a mulher de Jó? Eu lembro das palavras de Jeremias, olhando o povo do Senhor sendo capturado, massacrado e levado para o cativeiro. Em suas lamentações, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é? Por que a mulher de Jó não teve tal postura? Por que ela não se portou de tal forma? Por que ela não confrontou o sofrimento, as perdas, a dor com as promessas de Deus? Com as palavras de consolo do Senhor? Por que ela não fez como os salmistas? Ou porque nós não fazemos como os salmistas, que diante da mais profunda dor, da mais terrível perda, dobra-se diante do Senhor e clama pelo único que pode o salvar? O sofrimento, ele é um mecanismo de distinção, meus irmãos, entre os santos e entre aqueles que não depositam completamente a sua confiança e esperança no Salvador. O sofrimento, ele revela o coração. O sofrimento, ele revela o lastro da fé, a autenticidade da fé. Porque o sofrimento é um servo aos propósitos do Senhor, independente de quem ele venha ou como ele aconteça. Jó entendia isso. Jó entendia isso muito bem. Nos momentos que nós passamos por sofrimento, aquelas pessoas que são mais próximas a nós são aquelas que interiormente
nós contamos para ser o nosso porto seguro, para ser o nosso ombro amigo, para ser o nosso sustento, talvez até uma muleta para nos amparar. Bom, isso Jó não teve. E algumas vezes também nós não somos o que a mulher de Jó deveria ser e, infelizmente, por não sermos, meus irmãos, nós também não temos o que Jó deveria ter. Porque nós devemos ser para outros aquilo que nós queremos receber de outros. Se nós não somos para outros, como nós desejamos receber de outros? E aí os amigos de Jó? Elifaz, Bildade e Zofar. Não fazendo referência a Eliú, o jovem, né? Mas a esses três. Eles são relatados somente nessa primeira cena, né, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, eles são relatados somente a partir do versículo 11. Abre lá o versículo 11 do capítulo 2. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se, esses dois termos são muito importantes, condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto lançava um pó ao redor sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Para vocês terem uma ideia, e esse foi o único dado que eu consegui calcular de distância, eu não tive acesso com tanta facilidade aos outros dados, mas só Elifaz, ele percorreu 400 quilômetros para ir encontrar-se com Jó. O texto diz, meus irmãos, que eles realmente se tiram o pesar de Jó, condoer-se e consolá-lo. E eles foram ao encontro de Jó para literalmente, o termo consolá-lo significa restaurá-lo para a vida. Porque a situação que ele estava era a situação de morte. Então, eles realmente sentiram a dor do amigo. Isso é fato. Nós não podemos, de forma alguma, ir contra essa realidade. Esse é um diagnóstico do próprio narrador, de quem conta a história. Eles realmente sentiram a dor do amigo. E o texto relata como amigo mesmo. Eles choraram juntos, eles demonstraram a sua humilhação, rasgando as suas vestes, jogando pó cinza sobre as suas cabeças. Eles ofereceram a Jó o solene silêncio de pesar. Foram 7 dias e 7 noites, oferecendo a Jó o seu silêncio. E o texto enfatiza que a dor de Jó era realmente gritante. Olha como é interessante, meus irmãos, porque a dor, ela é particular de quem sente, não é? Como você sabe da minha dor? Eu estou sentindo a minha dor. Você sabe da minha dor porque eu expresso a minha dor a você com as minhas palavras ou com a minha postura, com a forma de lidar com a dor. Mas o que é interessante é que Jó não falou palavra alguma, porque ele só passa a falar a partir do capítulo 3, nessa cena. Os amigos de Jó também não falaram, mas a imagem de Jó, a figura de Jó, era a dor em pessoa, era o sofrimento em pessoa. Ele perdeu tudo. O texto faz questão de dizer, logo no início, no capítulo 1,
que ele era o maior dentre os do Oriente. Então a sua fama era notória, não somente de riqueza, mas também de pessoa piedosa, de um sábio. Ele perdeu tudo, porque pelo menos o que parece é o que circulava naquele tempo enquanto teologia, por isso que Satanás acusa Jó disso, era uma teologia muito retributiva, no sentido de que se alguém experimenta sofrimento, era porque essa pessoa estava em pecado. Olha como é interessante, isso também é muito característico em algumas partes do Antigo Testamento. Uma mulher que não tinha filhos, era no entendimento dos judeus, era porque essa mulher não era abençoada por Deus. Se uma mulher tinha muitos filhos, essa mulher era muito abençoada por Deus. Nós vimos vários relatos de pronunciamento de gravidez, fazendo referência à bem-aventurança de Deus sobre aquela mulher pelo fato dela gerar muitos e muitos filhos. Bom, o texto enfatiza a dor. A partir do capítulo 3, os amigos de Jó, eles parecem perceber que Jó faz algo que não deveria fazer. E a partir do capítulo 3, meus irmãos, os amigos de Jó já não nos servem como exemplo. Do versículo 11 ao versículo 13 do capítulo 2, os amigos de Jó nos servem de profundo exemplo. O primeiro exemplo que nós aprendemos com os amigos de Jó é que diante da dor, diante de quem sofre, o silêncio é sempre a melhor opção. Sempre. Geralmente nós pensamos que para consolar, para oferecer conforto, nós precisamos falar. Mas isso não é verdade. Porque quais palavras realmente podem ser ditas no momento desconfortante que pode oferecer consolo imediato? Como as palavras que são verdadeiras acerca de Deus pode oferecer conforto e consolo sendo ditas no momento errado, numa ocasião inadequada? É interessante isso, porque isso também nós aprendemos com os amigos de Jó. Nós precisamos de sabedoria não somente para usar as palavras corretas, mas usá-las no momento correto, no momento apropriado. E parece que os amigos de Jó, eles tentaram buscar o momento apropriado, mas infelizmente eles não conseguiram encontrar. Jó, ele irrompe o seu silêncio no capítulo número 3. E ao fazer isso, ele despeja a sua dor em palavras. E dor em palavras, meus irmãos, são palavras gritantes, são palavras horrendas, são palavras avassaladoras. E o texto diz que ele amaldiçoou logo no primeiro versículo o seu dia natalício. E alguns estudiosos entendem que amaldiçoar o dia do seu nascimento pode representar amaldiçoar aquele que lhe deu a vida. Isso é muito forte, não é? Isso é muito forte. O impactante, meus irmãos, é percebermos como as palavras de Jó ganham peso à medida que ele fala. É como se ele quisesse colocar em palavras, e é isso que ele faz, não é? A sua mais profunda dor, que é agravada pelas palavras dos seus amigos. Então entenda, a postura dos seus amigos mudou completamente do capítulo 2 para o capítulo 3. Bom, nós não sabemos o que eles consideraram nos 7 dias e 7 noites de silêncio, mas um fato é, eles consideraram que Jó passou dos limites que a sua dor permite passar quando Jó começou a falar. É tanto que eles são muito agressivos com Jó. O interessante, meus irmãos, e também impactante, é que Deus não considerou que Jó passou dos limites. Olha o capítulo 7, do versículo 40, o capítulo 42 do versículo 7. Capítulo 42, versículo 7.
Lá no final do drama, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz. Elifaz aqui representa todos os amigos, né? O temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não dissestes, olha o que é impactante, porque não dissestes de mim o que é reto. Lembra que durante todo o livro, os amigos de Jó tentam defender a Deus e acusar Jó. O pronunciamento de Deus é que o que eles falaram não é reto, ao contrário do que Jó falou. E o que Jó fala, muitas vezes nós discordamos, isso é verdade, e muitas vezes o que os amigos de Jó falam, nós concordamos, isso também é verdade. E aí nós precisamos considerar alguns dados muito importantes aqui. Primeiro, o que eu fiz referência agora. Muito do que os amigos de Jó falam é verdade. Muito. Tanto que, por exemplo, o apóstolo Paulo faz referência a uma fala de um dos amigos de Jó. Ele faz referência tanto em 1 Coríntios quanto em Romanos, para falar sobre Deus, por exemplo, em Romanos capítulo 11. Provavelmente, meus irmãos, eles usaram as palavras certas no momento errado. Provavelmente foi isso que aconteceu. Muito do que eles falaram estava correto, mas o momento que eles encontraram para falar foi o momento inadequado. Mas isso não serve de desculpa. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos ver o coração como Deus vê. Nós sabemos que isso aconteceu porque nós temos o relato da própria Escritura, nós temos a análise do autor inspirado. Nós não podemos fazer essas análises tão sobrenaturais. Isso nos faz, então, ter mais cautela a falar, tanto a expressar a nossa dor, quanto a falar de quem sofre para outros, como a falar do sofrimento daquele que sofre para ele mesmo. Não achemos que as nossas palavras elas oferecerão tanto consolo quanto nós achamos que ela pode oferecer. Quando nós pensamos assim, o que nós fazemos, na verdade, é diminuir o sofrimento e a dor do outro. Imagine como seria diferente a cena se depois dos 7 dias e 7 noites dos amigos de Jó e Jó em silêncio, e depois do primeiro pronunciamento de Jó, os amigos de Jó permanecessem em silêncio, permanecessem calados. Criaria com isso, meus irmãos, um ambiente propício para que aquele que sofre depositasse naqueles que podem consolar um valor maior. Por quê? Porque se você foi digno de se manter em silêncio diante talvez até de algumas afrontas, eu posso encontrar em você dignidade nas suas palavras para me consolar, porque o silêncio transmite sabedoria. Talvez teria sido diferente, mas esse não foi o propósito de Deus. Também algo que nós precisamos observar, meus irmãos, é que a dor, a perda, o sofrimento, eles não são licença para pecar ou murmurar. Apesar de nós entendermos que as palavras daqueles que sofrem são palavras desprovidas de significado mais profundo, muitas vezes, essa situação não é uma licença, um aval para pecar, para murmurar contra o Senhor. Não é. Então, o que nós fazemos então diante do que sofre? Agora nós estamos nos portando diante daquele que tenta aconselhar.
Nós somos aqueles que podem oferecer conselhos, ou como os amigos de Jó, nós somos aqueles que veem outros sofrendo. Como nós nos portamos então? E aí eu quero chamar a sua atenção para Jó capítulo 6, versículo 26. Existe um princípio aqui que eu tenho aprendido, meus irmãos, já há algum tempo, e eu tenho tentado observar esse princípio. Esse princípio, ele é atestado não pelo momento, mas pela vida daquele que sofre. O versículo 26 diz assim, do capítulo 6, acaso, e aqui Jó repreendendo os seus amigos, acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Próprio Jó entende que quem está falando naquele momento, e começou agora os discursos, são umas 3 séries de discurso, esse é o primeiro. Começou agora, e ele já sente o peso, já experimenta o peso das palavras do amigo, e o próprio diagnóstico de Jó, que é quem fala, ele entende que as suas palavras carregam um peso maior do que o real significado delas. É assim que nós devemos receber as palavras daquele cujo testemunho é de temor a Deus, de zelo por Cristo, de amor pela igreja, de zelo pelo evangelho no momento que ele sofre. Nós devemos colocar essas palavras dentro de um quadro maior, dentro de um arcabouço maior. E nós devemos considerar essas palavras dentro dessa estrutura de vida que ele passou toda a sua história até esse ponto construindo. Nesse momento, ele pode repudiar você, ele pode zombar de você, ele pode agredir você e até falar palavras duras com você. Mas você conhece ele. Você conhece essa pessoa. Você sabe da história dessa pessoa. Você sabe quantas vezes ele foi instrumento de graça usado por Deus para você. Você sabe quantas vezes ele foi o anjo do Senhor na sua vida. Você sabe quantas vezes ele foi a própria mão de Deus na sua vida, na vida da sua família e na edificação da igreja. Você sabe disso. Pois é dentro dessa moldura maior que você deve colocar essas palavras. Palavras de um tolo, de um desesperado, de um aflito, de um angustiado, lançadas ao vento. Nós devemos usar o termômetro do desespero, meus irmãos, para medir as palavras daqueles que sofrem. Esse é um princípio muito interessante de ser seguido. Porque quando nós seguimos assim, embora as palavras firam, machucam e muito, nós temos parâmetros para descartar o peso dessas palavras, porque são vento, são sopro, passageiro. Então que Deus nos dê sabedoria para nos portar diante daqueles que sofrem, que nós sejamos não... No início do capítulo 6, Jó acusa que nós não sejamos consoladores molestos, que nós saibamos ficar em silêncio e orar mais, e clamar mais, interceder mais. Interessante porque é algo que não aparece em nenhum momento aqui por parte dos amigos de Jó, a oração, né? E quanto a Jó? Agora vamos ver como nós passamos pelo sofrimento. Vamos nos colocar na figura de Jó. Quando nós olhamos para todo o drama de Jó, nós somos levados, talvez, ao principal capítulo do livro de Jó. É o capítulo 19. É o capítulo da esperança. É o capítulo da perseverança. É o capítulo número 19.
E lá nós somos apresentados a um dos principais textos que nós encontramos em todo o livro. Nesse capítulo, meus irmãos, é removida qualquer acusação de arrogância da parte de Jó. Alguns consideram Jó muito arrogante porque ele não reconhece a sua pecaminosidade, ele não reconhece o seu erro, o seu vacilo, ele não reconhece, ele profere palavras duríssimas até contra Deus, ele olha para si mesmo como o Senhor da justiça, ele vai até Deus em oração, em palavras, e é interessante porque não vemos isso da parte dos amigos, mas nós vemos isso da parte de Jó. Em muitos momentos, Jó se dirige diretamente a Deus como que uma oração. Então é removido essa acusação de arrogância, de ostentação, de justiça, porque nesse capítulo ele reconhece o seu erro. Interessante, não é? Ele reconhece que pecou. Olha o versículo número 4, meus irmãos. Jó diz: embora haja eu, na verdade, errado, e essa palavra quer dizer literalmente pecado, desviado. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Olha como é interessante, meus irmãos. Aqui nós aprendemos um princípio que nós enxergamos de forma muito mais completa no Novo Testamento, mas que de forma embrionária já está aqui. E interessante porque é isso que Deus vê. Aqui nós encontramos que a confissão sobrepõe a falha. A confissão anula o peso do pecado, as consequências do pecado, o castigo do pecado, que é a morte, que é a condenação. A confissão, ela só pode ser proferida por um coração compungido, contrito, temeroso ao Senhor. A confissão só pode ser experimentada dessa forma. E nós vemos aqui que Jó reconhece a sua culpa. Então, nesse capítulo, e aí culpa aqui não quanto à acusação de Satanás, porque ele não sabia, certo? Mas quanto ao fato de ele estar errado. Isso ele reconhece. Então, nesse capítulo, parece que nós somos levados a olhar Jó, e aí esse é um dado interessante. Lembra lá daquela porção que eu pedi para você marcar, em que Jó diz que, o autor diz que em tudo isso Jó não pecou? Agora você deve ligar com essa referência de Jó no capítulo 19, no versículo 4. Porque mostra que ali o narrador fala como Deus que Jó não pecou. E Jó aqui reconhece a sua culpa. Então isso dá o peso da confissão, de que na confissão há perdão. Então nesse capítulo, meus irmãos, ao que parece, nós somos levados a olhar para Jó como Deus vê. Quando Deus olha para Jó, Deus vê o coração de Jó. Deus vê a moldura de testemunho de Jó. Deus vê a vida de Jó. Deus não vê um ponto na história de Jó. Deus não olha para as palavras proferidas por um desesperado. Deus vê, meus irmãos, o coração dele. E aqui parece que nós somos levados no capítulo 19 a ver como Deus enxerga a sua firmeza em meio à dor, o seu sustento em meio à perseverança, que é o próprio Deus. Deus é o sustento dele. Deus é a fonte da sua perseverança, porque é Deus que o preserva. Ele sabe, se você ler o capítulo todo, ele sabe que tudo vem de Deus. Como ele disse, ele está reafirmando aqui aquilo que ele disse no capítulo 2. Tudo vem dele. Ou seja, parece que nesse capítulo nós temos um vislumbre dos olhos de Deus. Nós vemos nesse capítulo aqui afirmando aquilo que Jó já havia dito sobre o fato de que nu ele saiu do ventre da mãe e nu ele voltará. Ou seja, ele entende que se Deus deu tudo, Deus pode tirar tudo. E aqui ele reconhece a grande soberania de Deus. E isso é motivo de consolo e conforto para nós, meus irmãos. O fato de saber
que Deus não permite as coisas, nem o sofrimento, nem a dor. Ele determina. Olha o versículo 6 do capítulo 19. Ele diz: sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Ele sabe que ele está nas mãos de Deus e ele conhece o seu Deus. Ele conhece o seu Senhor. Então, meus irmãos, do meio da mais profunda dor, do mais profundo desespero, a nossa atenção é voltada para a esperança. No livro em que parece que não tem nenhuma luz de esperança. Durante a maior parte dele, sem falar nos versículos finais do capítulo 42. Olha o versículo 25, meus irmãos. A partir do versículo 25 nós vemos essa luz raiando. E ele usa o termo aqui de redentor para falar daquele que lhe resgata mesmo, daquele que paga a sua dívida, daquele que vidime ele. Quando ele diz, porque eu sei. E esse sei aqui, meus irmãos, essa palavra é aquela iadá que nós temos falado várias vezes, é aquele conhecimento por experiência. Ele experimentou isso, ele vivenciou isso. Olha como é interessante, ele pega toda a sua estrutura de vivência e dependência de Deus do passado e usa para fortalecer ele durante o sofrimento. Então, embora o livro de Jó não nos diz por que nós sofremos, ele diz como nós devemos sofrer na mais profunda dependência com o Senhor. Porque eu sei, porque eu tenho experimentado isso, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Essa ideia de se levantar é levantar para defendê-lo. Lembra, ele está sendo acusado de inúmeras formas aqui. É levantar para defendê-lo mesmo. Não sabia ele que Deus já estava fazendo isso lá na reunião celestial. Depois revestido este corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. É interessante ele colocar saudade aqui. Saudade de quê? De que saudade? Será que era daquilo que ele sabe, daquilo que ele experimentou? Olha o versículo 29. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor. De quem? Daquele que se levantará a meu favor. Seu furor para saberdes, é a mesma palavra de sei do versículo 25, para saberdes que há um juízo. O que ele está dizendo? O seguinte, esse juízo não vem para mim, é isso que ele está dizendo. Há um juízo, e esse juízo não vem para mim. Por quê, meus irmãos? Porque ele sabe que pecou, ele sabe que falhou, ele reconhece a sua culpa, mas ele sabe da fé que ele tem. Ele sabe que é um eleito, ele sabe que é um santo do Senhor. Ele sabe que é um fiel. Ele experimentou isso com o Senhor. E aí eu quero chamar a sua atenção para o versículo número 27. Eu não consigo aqui, meus irmãos, afirmar categoricamente se Jó, no versículo 27, está falando especificamente sobre a vida pós-morte. Quando ele diz, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. O que parece para mim, pelo que eu conheço do Antigo Testamento e pela concepção de vida e morte do Antigo Testamento, é mais provável que Jó esteja falando aqui dessa realidade de ver Deus antes que isso tudo termine, e não de uma vida pós-morte. Ele não tinha uma concepção formada, ao que parece, como os judeus do Antigo Testamento, que existe um céu depois da morte, como nós temos os cristãos. Parece que o que ele está dizendo aqui é que ele ainda verá a Deus quando ele se levantar sobre a terra para pleitear a sua causa, para defendê-lo. Ele ainda verá o Senhor. Essa é a esperança. E isso que ele olha
olhando para isso, faz com que ele ganhe sustento, firmeza. Para nós cristãos, isso vai muito além. Vai muito além. Porque nós entendemos que não há nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou no porvir, não há qualquer criatura ou circunstância que pode nos separar do amor que está em Deus, não há nenhuma. Então isso vai muito mais além da perspectiva de Jó. Mas olha como é lindo, olha como é fantástico Deus se levantando ainda no drama de Jó para sustentá-lo, para pleitear a sua causa, para aparecer para ele. Ele não diz que ainda verá, ó Deus, pois ele viu a Deus. No capítulo 42, no versículo de número 5 e versículo de número 6. Como ele vê a Deus, meus irmãos? Isso que é impactante. Quando Deus pronuncia as suas palavras para ele vê a Deus. Deus não apareceu para ele, como não apareceu fisicamente para nenhum homem na face da terra, porque ele é espírito. Mas ao ouvir a palavra de Deus, ele viu a Deus. No final do livro ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar. E é interessante, meus irmãos, porque parece que existe níveis de experiência com Deus, de fé, de intimidade com Deus, que nós só experimentaremos se nós passarmos pelo moinho da dor, pela prensa do sofrimento, onde a nossa dependência será muito, muito maior. Momentos que nós achamos que não há esperança, momentos que nós achamos que não há graça, que não há misericórdia, que não há alívio. Nesses momentos nós nos agarramos sem sentir. Nós abraçamos a esperança sem ver. E aí nós saímos da nossa realidade anterior de uma forma completamente diferente. Jó era conhecido por sua piedade, por sua sabedoria, pelo seu temor. Ele oferecia diversos sacrifícios para talvez redimir os filhos de pecados que ele sequer tinha certeza se os filhos cometeram. Mas ele sai desse sofrimento, dessa dor, sem saber por que ele sofreu. E sem ainda, nesse ponto aqui, ainda ele não sente o alívio físico da cessação da dor. Mas ao ouvir Deus, ao ouvir a palavra de Deus, a dor dele cessa. E ele vê Deus de uma forma que antes ele não via. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele experimentou um tipo de experiência de relacionamento com Deus que somente a dor foi capaz de proporcionar. Somente o sofrimento, servindo aos propósitos de Deus, foi capaz de proporcionar. E ele diz: por isso me abomino. Olha como é interessante. Parece que quando ele olha para o Jó anterior ao sofrimento e durante o sofrimento, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não reconhece o outro Jó. Agora, quando ele olha para ele mesmo, diante de uma revelação mais profunda da palavra de Deus. Então entenda, meus irmãos, não existe consolo maior do que a palavra do Senhor em meio ao sofrimento, seja para nós, seja para outros. Quando a palavra é lida, quando a palavra é pregada, quando a palavra é cantada, quando a palavra é orada, ela é o maior sofrimento. Essa palavra, ela se fez carne e nos salvou. Essa palavra ofereceu para nós o maior consolo jamais visto, sendo esfacelada no nosso lugar, na cruz da vergonha e na cruz da dor, na cruz do distanciamento com Deus. Para a gente concluir, meus irmãos, quando nós vemos o próprio drama de Jó, ele nos ensina como passar pelo sofrimento, não como a mulher de Jó,
não como os amigos de Jó, num segundo momento, mas como Jó passou. Por isso que Tiago faz a aplicação de toda a história de Jó. Quando Tiago faz referência a Jó, abra aí em Tiago capítulo 5, por favor. Quando Tiago faz referência a Jó, como um bom judeu que ele era, como um bom conhecedor das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, ele faz a aplicação de Jó não olhando para um ponto específico, para uma cena específica do drama. Ele faz a aplicação de todo o drama de Jó. É olhando para toda a vida de Jó que ele faz a aplicação. E em Tiago, meus irmãos, nós aprendemos, e isso Tiago nos mostra de forma muito, muito clara. Tiago mostra que em meio ao sofrimento, lembra disso, paciência é perseverança. Em meio ao sofrimento, paciência é perseverança. Quando Tiago aponta para a paciência de Jó, ele está apontando para o fato de Jó se manter firme em meio às mais terríveis dores. Por quê? Porque, meus irmãos, sejamos muito realistas. Se nós olhamos para Jó e queremos ver Jó de uma forma paciente, como nós entendemos paciência hoje, é um absurdo. Jó proferiu palavras duríssimas. Jó não foi paciente conforme nós conhecemos paciência. Jó foi perseverante. No capítulo 5, no versículo 11 de Tiago, ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E ele já dá a deixa do que significa paciência. Porque perseveraram aqui é a mesma raiz da palavra que ele usa para paciência. E aí, então ele vai agora dar um exemplo daqueles que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência ou da firmeza ou da perseverança. Essas duas palavras são uma só. Tendes ouvido da paciência de Jó ou da perseverança de Jó. E viste que fim o Senhor lhe deu. O que foi que o Senhor lhe deu de fim? O Senhor dobrou a sua honra. Foi assim que ele nos fez, não foi? Com Cristo. Ele nos deu uma honra da qual nós nunca conseguiríamos desfrutar, porque ele nos deu em Cristo. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Logo no capítulo 1 de Tiago, no versículo 3 e versículo 4, nós vemos a mesma palavra sendo usada por perseverança, por resistência. Então, meus irmãos, não achemos que paciência em meio à dor é não perceber a agressividade da situação, a profundidade da situação. É perceber que não perceber que nós não devemos sentir a intensidade da angústia e da dificuldade que nós passamos, porque quando nós fazemos isso, e aí esse é um detalhe que nós devemos prestar atenção, nós agimos como irresponsáveis. Porque se nós olharmos para o sofrimento e para a perda de tal forma, sequer nós seremos levados a orar, sequer. Porque nós tiraremos todo o peso da angústia, da perda, da dor. Nós agiremos como irresponsáveis, como desleixados. É assim que nós agiremos. E nós iremos nos portar, ou então entenderemos assim, que nós somos melhores do que Jó. Nós somos mais piedosos do que Jó. Porque ele proferiu palavras duríssimas e nós não. Quando na verdade nós estamos demonstrando uma falha nossa. Uma falha na nossa piedade, uma falha no nosso relacionamento com Deus. Nós não entendemos a agressividade, muito menos o propósito do sofrimento, da dor e da perda. Então entenda, esse é o ponto que nós devemos focar. Tiago mostra, fazendo a aplicação de toda a história de Jó, que sofrimento, que paciência no sofrimento é perseverança. Perseverança
literalmente significa a capacidade de continuar a suportar as circunstâncias difíceis, porque olha para Cristo, aquele que suportou até o fim e que nos deu o seu Santo Espírito para que nós possamos suportar, garantindo que nada, nem pobreza, nem doença, nem as mais terríveis angústias pode nos causar a morte, já que a vida quem nos deu foi o nosso Deus em seu Filho, Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a isso, meus irmãos? Vamos orar agradecendo por tão maravilhosa dádiva, por tão maravilhoso suporte, por tão maravilhosa graça, que nós somos tão bem-aventurados, tão felizardos, meus irmãos, em ter todo o poder dos céus, todo o poder de Deus à nossa disposição, como diz Paulo em Efésios, para lutarmos contra as trevas, para vencermos o inferno, para derrotarmos Satanás. Senhor nosso Deus, o Senhor é bom e misericordioso e nós não conseguimos alcançar tamanha profundidade, tamanha grandeza. Nós somos bem-aventurados, ó Deus, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes, ó Deus, nós somos felizardos por ter o Senhor como nosso bom pastor, como nosso Pai, por saber que os sofrimentos, as dores, as angústias não são sinais de que o Senhor não nos ama ou de que o Senhor não pleiteia a nossa causa, porque nós já temos esse relato, nós já temos esse fato. O Senhor fez isso enviando o seu Filho de uma vez por todas para conquistar para nós, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, o aplacamento da tua ira e a nossa vida eterna. Nós somos a tua herança, é assim que o Senhor nos chama. Nós somos a tua herança, Senhor. Nós somos o teu povo, a tua morada. Nós somos a família do Senhor. Obrigado, Deus. Nos lembra disso tudo nos momentos de sofrimento, nos momentos em que esse mundo, essa carne e todas as hostes infernais gritam no nosso ouvido, espremem o nosso coração para nos afastarmos do Senhor, ó Deus. Lembra-nos que nós estamos em Ti. Lembra-nos, ó Pai, e que em cada lágrima, em cada gemido, em cada suspiro, o Senhor seja exaltado e Cristo magnificado, ó Deus, e que em nós o Teu reino avance para a glória do Teu Santo Filho. Amém. Amém.